Olá, nós estamos fazendo uma análise sintetizada de reflexões baseadas no seguinte tema: os 7 pecados capitais e seus contrapontos. Já estudamos os 5 primeiros pecados capitais. Hoje estaremos estudando o 6º pecado capital e, logicamente, o seu contraponto. Quando analisamos os 5 pecados anteriores, nós afirmamos que aqueles pecados não eram pecados da carne, e sim pecados do espírito. Mas o pecado que vamos analisar hoje, a glutonaria, ele se difere dos demais, dos 5 primeiros, porque ele não é um pecado do espírito, e sim o pecado da carne, ou seja, um pecado de má reputação. É geralmente tratado como o menos sério dos 7 pecados capitais. Da mesma maneira que a avareza idolatra os bens materiais, da mesma maneira que a luxúria idolatra o sexo, a glutonaria idolatra a comida. Ela exalta e distorce tanto a comida quanto o comer. Assim, diferente do gourmet, que desfruta e aprecia as iguarias finas, o glutão tradicional gosta de comer, quase sem se preocupar com o paladar, com a beleza ou com a companhia compartilhada. Ao passo que o gourmet saboreia a comida, o glutão tradicional a devora. Os glutões, ao reduzir a comida a uma lavagem, assemelham-se aos porcos. Isto me remete a uma situação caótica, triste, deplorável, em que vivia a geração do profeta Isaías. Aquela geração viveu aqueles dias como se fossem os últimos aplausos. E o profeta Isaías, no capítulo 22, versículo 13, registra esse episódio horrível, trágico. Abre aspas. Mas, ao contrário, houve júbilo e alegria, abate de gado e matança de ovelhas, muita carne, muito vinho. E vocês diziam: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Fecha aspas. Aquela geração estava vivendo aqueles dias como se fossem os últimos aplausos. As pessoas comem em demasia para compensar o vazio emocional. Contudo, comer em demasia nunca compensa. A barriga está cheia, mas o coração está oco. Dessa forma, conforme os esteticistas modernos apontam, a glutonaria moderna não é observada no destaque da região média do corpo humano, na pressão alta, nos fígados envenenados, nos narizes enormes e no mau hálito. Ela pode ainda ser observada na moderna devoção fanática às dietas, às comidas nutritivas e à ingestão de remédios. Em uma sociedade na qual os livros de receitas vendem mais que a Bíblia, mais ou menos na proporção de 10:1, as comidas e as dietas passam a ocupar o tempo e o lugar similar ao da glutonaria. O contraponto tradicional da glutonaria, tanto da glutonaria do excesso quanto da glutonaria das delicadezas, é a coragem em meio ao sofrimento e à perseguição. Mesmo que pareça basicamente uma interpretação forçada, a dedicação, a disciplina e a paciência requeridas para enfrentar os sofrimentos com coragem são os contrapontos poderosos para a própria indulgência, bastante enjoativa, da glutonaria. Jesus afirmou nas bem-aventuranças, abre aspas, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Fecha aspas. Embora a glutonaria seja uma forma de indisciplina e de autoindulgência, a coragem
em meio ao sofrimento, representa disciplina e contentamento levados ao extremo do autossacrifício. O crime imperdoável cometido pelos cristãos no vasto Império Romano era colocar Cristo acima de César. E por esta lealdade suprema, os cristãos morreram aos milhares e enfrentaram vias crucis. Quando passamos a conhecer a origem das perseguições, percebemos também em todo o seu esplendor a glória do caminho que os mártires seguiram. Pode parecer injurioso referir-se à bem-aventurança dos perseguidos, mas para os que têm os olhos para ver além do presente imediato e podem compreender a nobreza dos problemas envoltos, este caminho manchado de sangue é verdadeiramente um caminho glorioso. Para encerrar nossa reflexão, gostaria de dizer que sempre, indiscutivelmente, devemos nos moldar a Jesus. Jesus, certa ocasião, dando testemunho de João Batista, fez a seguinte pergunta, abre aspas, mas a quem hei de comparar esta geração? Fecha aspas. E Jesus continua, abre aspas, é semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros, nós vos tocamos flautas e não dançastes, entoamos lamentações e não planteastes. Pois veio João, que nem comia, nem bebia, e dizem, tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Fecha aspas. Essas palavras de Jesus estão registradas no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 11, versículo 16 ao 19. Então, da mesma maneira que os pecados que abordamos anteriormente ofendem a Deus, entristecem a Deus, não é diferente com esse pecado. A glutonaria também é um pecado que nós precisamos evitar a todo custo cometê-lo. Não devemos buscar na comida o preenchimento do nosso vazio existencial. Só Jesus, o Filho de Deus, pode preencher as lacunas do nosso ser. Só Ele pode nos dar alegria plena, paz verdadeira, uma vida que valha a pena. Pense nisto.